A paz do Senhor nessa manhã, irmão. Vou deixar para a meditação dos irmãos aqui, irmão, a leitura da palavra de Deus e depois vou explicar aos irmãos. Olha o que a palavra de Deus fala com nós nessa manhã. O meu povo foi destruído por lhe falta de conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, e também eu te esquecerei dos teus filhos. Irmão, quando a palavra de Deus fala assim, que muitos crentes hoje esquecem de obedecer o que Deus tem mandado. Olha o que aconteceu com Saul. Saul, irmão, Deus já lembrou do que os amalequitas fez ao povo de Israel quando Deus tirou do Egito. Quando o povo veio do Egito, ele se opôs no caminho, atrapalhou o povo de Deus passar, irmão. E ele não deixou o povo de Deus passar, e o povo de Deus desviava dele para não destruir eles. O povo de Deus várias vezes desviou dele para não destruir. Então Deus a lembrou e falou para Samuel, fala para Saul, para destruir os amalequitas totalmente, não poupe nenhum. Do homem até a mulher, até os meninos que mamam no peito, destrói totalmente. Que é o que eu falo, Deus não pega nem criança por inocente. E destrói os animais tudo, porque tudo ali era abominável. Então Samuel falou para Saul, Saul convocou os homens e foi. Quando chegou no vale ali, estava os queneus ali, ele falou para os queneus, olha, retira do vale para que vocês não sejam destruídos junto com os amalequitas, porque vocês usaram de benevolência, de bondade com Israel quando saiu do Egito. Então aquele povo saiu e eles destruíram. Então Saul cresceu o olho e viu o melhor de Agag e perdoou Agag e trouxe. Aí Deus falou para Samuel, olha, vai e fala com Saul, que eu arrependi de ter botado ele como rei, como chefe do meu povo, porque ele não executou a minha palavra. Assim são muitos pastores no dia de hoje. Aí o que aconteceu? Quando Samuel chegou, encontrou com ele ali no vale e falou para ele, que mugido é esse de ovelha que eu escuto nos meus ouvidos? Que berro, balido são esses? De vaca, o mugido de vaca e balido de ovelha. Ele disse, é o melhor que eu trouxe lá dos amalequitas de Agag, perdoei, para que ofereça o Senhor em sacrifício. Aí Samuel falou para ele, porventura tem prazer o Senhor em sacrifício do que obedecer a palavra de Deus? Melhor obedecer a palavra de Deus do que fazer sacrifício. Muitos hoje, nos dias de hoje, irmão, faz sacrifício, jejua, sobe monte, desce monte e não obedece a palavra de Deus. É um Saul da vida. Aí, o que Samuel falou? Deus, fala, homem de Deus. Aí falou assim, ó, o que eu tenho para falar que o Senhor mandou falar não é boa coisa. Deus se arrependeu de ter te botado como rei. Que você não executou o juízo de Deus. Deus não tem prazer em sacrifício. Ele tem prazer em obedecer a palavra dele. Muitos não obedecem a palavra dele, ficam profetizando, jejuando. É o que acontece nos dias de hoje. Aí ele falou para ele, não, porque isso era para fazer sacrifício melhor para o Senhor. Não, Deus não agrada de sacrifício. Deus não agrada de sacrifício de tolo, irmão. Aí o que aconteceu? Deus falou para Samuel, fala para ele que eu me arrependi. E tenho escolhido um que é melhor do que ele, segundo o meu coração. Então, irmão, Samuel falou para Saul, cadê Agag? Traz Agag aqui para mim. Aí Agag vindo, falou assim, já passou a amargura da morte. Veio toda alegre. Aí Samuel o que fez? Despedaçou Agag perante Saul, perante o povo de Israel. Por quê, irmão? Ele andava na obediência. O que o outro não executou, ele executou, tirou a maldição do meio do povo. Ele trouxe o inimigo junto com ele. É igual muitos pastores andam junto com o inimigo e não sabem. Mas você sabe por causa de quê que Samuel espedaçou ele? Para limpar, para que a iniquidade não crescesse no meio do povo. E sabe por causa de quê que Saul não obedeceu a Deus?
porque é igual muitos pastores nos dias de hoje. É o que eu falo, muitos pastores vão para o seminário se formar, mas não tem chamada de Deus, precisa ter chamada de Deus. Saul não tinha chamada de Deus. Saul era escolhido do povo, assim como muitos pastores formados no seminário hoje, ele não tem chamada de Deus, ele rejeita aqueles pastores que não sabem ler, que tem chamada de Deus, e se opõe na frente para impedir. Eles são escolhidos do povo, eles são escolhidos de seminário. Então isso nos traz nos dias de hoje, Saul. São esses pastores de hoje, são Saul, que não é escolhido de Deus, mas é escolhido do povo. Esses pastores formados por seminário aí, que não tem chamada de Deus, irmão, é escolhido do povo. O verdadeiro pastor é aquele que Deus escolhe, chama, que tem chamada de Deus. Muitos pastores não têm chamada de Deus, ele é escolhido pelo homem. E ele não executa o juiz de Deus quando Deus manda executar. Ele é um Saul da vida nos dias de hoje, ele não obedece. Ele cresce o olho no melhor, em que? Nas ofertas, no dízimo, no melhor. E anda agarrado com Agag. São os pastores de Agag nos dias de hoje. Perdoa a iniquidade, mas não perdoa os irmãos que têm chamada de Deus. Eles se opõem contra no caminho do povo de Deus. Eles são os amalequitas que ficam no caminho do povo de Deus para que o povo de Deus não chegue na terra prometida. Igual ele fez com o povo de Israel. O próprio inimigo que lutou contra Israel, Saul perdoou, irmão. São os pastores nos dias de hoje, são escolhidos do homem, não são escolhidos de Deus. Olha o que esses pastores de seminário faz, que estuda, que se forma. Ele entra na frente para se opor, para atrapalhar aquele que tem chamada de Deus, ungido de Deus. Eles são escolhidos do povo, igual Saul. Por isso que Saul não obedeceu a palavra de Deus, porque era escolhido do povo, não de Deus. E Saul não tinha chamada de Deus, agora Davi teve. Olha a diferença da obra de Davi para a de Saul. Davi foi o que mais sofreu, porque Davi tinha chamada de Deus. Hoje, irmãos, os pastores que têm chamada de Deus, eles sofrem. Mas esses pastores de seminário escolhidos pelo povo, ele não tem chamada de Deus. É isso que a igreja tem que entender. Há muito Saul nos dias de hoje, sendo formado, tendo chamada do povo porque é bonito, porque é formoso, como Saul era. Mas quando vê aquele crente que é escolhido de Deus, que é capacitado, que é ruivo igual Davi, ele se aparta da aparência e julga muito pela aparência e se aparta da pessoa. Irmão, cuidado com esses pastores. Saul do hoje em dia, que foi escolhido pelo povo, pastor formado pelo seminário, por isso que ele não perdoa, irmão, o povo de Deus, mas perdoa o povo do inimigo. Ele anda com Agag dia e noite ao seu lado, fazendo a vontade de Agag, escondendo Agag. Então, irmão, eles são escolhidos do povo, por isso que eles não executam a palavra de Deus, por isso que eles não pregam a doutrina, por isso que eles não falam em santidade, porque eles são Agag, eles são amalequita, eles são um povo que não tem chamada de Deus, são um homem escolhido pelo povo, como Saul. Por isso que ele não obedece e não executa a palavra de Deus, eles estão igual Saul. Saul não executou, foi rejeitado, e esses pastores também no dia de hoje são rejeitados por Deus, porque não prega a justiça, não prega a santidade, não fala a doutrina, são pastores escolhidos pelos homens, pelo povo, escolhido pelo seminário porque pagou bem, foi formado pelo homem, mas não tem chamada de Deus, não é formado pelo Espírito. Irmão, toma cuidado com esses pastores nos dias de hoje, eles não executam a justiça de Deus. Eles não pregam a verdade, eles estão de olho igual Saul, ficou de olho na riqueza dos amalequitas, perdoou os amalequitas, por causa do dinheiro, perdoou os amalequitas, não, os amalequitas ele destruiu, perdoou o rei. Hoje são assim os pastores dentro da igreja, perdoa os irmãos andam em pecado, adultera, prostitui, e rouba, traz o dinheiro e sujo para dentro da congregação, ele aceita, ele perdoa. Eles não pregam para o irmão se libertar, dá força para o irmão viver na sujeira, porque é Saul. Ele está se preocupado, é com o melhor das ofertas, enquanto Jesus nunca pediu oferta.
Nunca pediu dízimo. Jesus pregado é chegado o reino do céu, irmão. Cuidado com esses pastores chamados Saul, que é escolhido pelo povo, irmão. Fica no meio da igreja, que é escolhido por Deus. Mais vale a sabedoria do que a leitura. Muitas das vezes o cara tem a leitura, é formado em doutorado, mas é ignorante, não tem conhecimento. O que manda é o conhecimento, não é a leitura. Você tem que ter a leitura, mas mais conhecimento de Deus, irmão. Sai do meio desses pastores de Saul, escolhido pelo homem, pelo povo. Procura aqueles pastores que são rejeitados porque não tem leitura, mas tem a unção do Espírito Santo de Deus. Ele é cheio do Espírito Santo de Deus, não é cheio de carnalidade, não é pastor que vive fazendo sacrifício, jejuando, subindo um monte, mas não obedece à palavra de Deus, como Samuel falou. Tem prazer Deus mais em sacrifício do que em obedecer a palavra dele, mas vale obedecer a palavra dele do que fazer sacrifício. Porque sacrifício é sacrifício de tolo, irmão. Deus tem prazer na obediência. Então afasta desses pastores que só gostam de fazer sacrifício, igual muitas igrejas aí, ó. Faz sacrifício, são igrejas de Saul. São igrejas de Saul, irmão. Igreja dos amalequitas, que Saul perdoou. Sai do meio deles. Irmão, fica na paz do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa falar em cada coração. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus te ama, meu irmão. Amém?